Olá, amiguinhos! E aí, pronto para mais uma aula? E ó, fica de olho, porque essa aula aí, ela é muito importante. Nós vamos agora diferenciar a cinemática, que a gente até então só falava cinemática, MRU, MRUV, queda livre, né? Então MCU, MCUV. Mas, na verdade, verdade mesmo, quando se estuda cinemática, começa-se por aqui. Cinemática vetorial, porque a cinemática, ela é vetorial. A gente simplesmente começa dando um tratamento escalar para a cinemática, para a gente não trabalhar de início com vetores. E aí tudo fica teoricamente mais simples, né? Porque os alunos ainda assim acham complicado. Mas agora é hora da gente apresentar a cinemática como ela é estudada no ramo da física, né? A física, quando a gente vai estudar cinemática, é assim, vetorial. Depois a gente vai estudando casos particulares, né? Tratamentos especiais, mas a cinemática é vetorial. Bom, eu aqui coloquei, aliás, antes de eu começar, agradecer o pessoal, né, pela presença nas lives. A live de ontem foi um sucesso, foi sobre leis de Newton. Né? Semana que vem tem mais live, toda quinta, segunda, quarta e sexta, vídeos novos, né? E fazemos exercício em lives. Contamos aí com compartilhamento, com os likes de vocês, né, para que o canal possa crescer e a gente possa estar sempre alimentando o canal com novidades para vocês. Bom, essa aula, não precisa nem dizer, né? Cinemática vetorial. Tá com dificuldade? Volta lá em vetores, para estudar vetores, para você saber, né? Porque se ela é vetorial, o tempo todo eu vou trabalhar com vetores, tá? Então tem que estar afiado com vetor, tá ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um sistema de referência, que é o x, y, z, né? Seria como se fosse o canto do nosso quarto, da nossa sala, né? Aqui é o chão, né? E aqui é a altura. Então aqui seria uma dimensão, comprimento, largura e altura, né? Então isso aqui é o nosso sistema de referência do R3, né? Então aqui é um real, outro real, outro real. Então nós temos o terno ordenado que vai dar o R3. E num certo instante T0, a minha partícula, o meu corpo, estava aqui no ponto A. Num certo instante T, ele apareceu aqui no ponto B. Eu não estou vendo a trajetória aqui, finge que ela não está. Então estava aqui e apareceu aqui. Bom, na cinemática vetorial, o que importa para a gente é qual seria o vetor posição inicial. Então, aquela hora de você dar um stop aí no vídeo, né, e anota quem é o R0, vetor posição inicial. Ah, professor, não é o S0? Não, 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 não. S0 está ligado a ΔS, não tem nada a ver com S0. Aqui, esse vetor ele parte da origem do nosso sistema de referência, pode ser qualquer um, pode estar aqui, 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 mas ele parte do sistema de referência, da origem, e vai até onde está o corpo no instante T0. Então, esse é o R0. E no instante T, ele está aqui, então esse vetor é o vetor posição final. Bom, gente, para a cinemática vetorial, grava isso que eu vou falar agora, ó. Fica de olho, muito importante. Eu só preciso me preocupar com o ponto de partida e o ponto de chegada. E aí eu vou traçar o meu vetor de deslocamento. Ele estava aqui, apareceu aqui, então o meu vetor de deslocamento foi esse. Ele saiu daqui para aqui. Qual foi a trajetória? Infinitas podem ser. Ele poderia ter feito isso aqui, ó, isso aqui, ó. Mas se ele saiu daqui no T0 e no T estava aqui, não importa a trajetória. Ele poderia ter feito isso aqui, ó,
No T0 estava aqui, no T estava aqui, o ΔR não muda. O ΔR sempre vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Quem é ΔR? É o nosso vetor deslocamento. É uma diferença vetorial. Então, é R menos R0. Então, a gente vai ver que isso aqui é o vetor diferença. Lá no ΔS, era uma subtração numérica, né? Tipo, 10 menos 2 dá 8. Bom, aqui não. Aqui, se esse módulo dá 10, né, e esse módulo dá 2, vai depender desse ângulo aqui, ó, para saber quanto vale esse módulo, tá ok? Então, volta lá em vetores. Isso aqui seria o módulo do vetor diferença. Bom, então a partir desse deslocamento, esse ΔR, nós vamos definir a velocidade média vetorial. A velocidade média vetorial é o ΔR sobre ΔT. Não foi assim que nós definimos a escalar? Agora temos nome e sobrenome, tá ok? Tudo aquilo que a gente estudou no MRU, MRUV, vai ser chamado com o sobrenome escalar. Esse aqui seria o deslocamento escalar, velocidade média escalar, instantânea escalar, aceleração média escalar, aceleração instantânea escalar. Então, por isso eu botei aqui, ó, tudo em azul, porque isso aqui foi o que a gente já estudou, já está lá no canal, a cinemática escalar. Agora, daqui, né, para cá, em preto, nós vamos estudar a cinemática vetorial, e a gente vai ver que é diferente. Então, repare, nós temos um vetor deslocamento dividido pelo tempo, nós temos então a velocidade média vetorial. E como eu conheço vetores, ΔT é sempre positivo, não existe um ΔT negativo na mecânica clássica, né? Então, para onde aponta o vetor ΔR, vai apontar também o vetor velocidade média. Ah, professor, então o vetor velocidade média apontaria para cá, nesse sentido aqui? Sim, exatamente. A gente vai ver no próximo slide. O vetor velocidade instantânea, que é o limite de quando o ΔT tende a zero, ou seja, por isso que é instantânea, o ΔT vai ficando tão pequenininho, que não tem mais ΔT, é um T, né? É o próprio T, naquele instante. Então, o vetor velocidade instantânea, então, para onde apontar o ΔR nesse momento que o limite, onde ΔT vai dar zero, vai apontar também o vetor velocidade instantânea. O vetor variação de velocidade não é mais V menos V0, é o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, é uma diferença de vetores. Então, presta atenção nisso. O vetor aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, mas esse ΔV é a variação da velocidade vetorial. Então, para onde apontar esse ΔV, aponta a aceleração média também, porque o ΔV o ΔT é positivo, tá? Da mesma forma que nós vimos aqui, nós temos também a aceleração instantânea, tá? Que é o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, ou seja, nós vamos ter a aceleração naquele instante, tá? No nosso caso, 99,99% dos concursos a nível de ensino médio, a aceleração instantânea ela vai coincidir com a aceleração média, que a gente não vai trabalhar com a aceleração variável, né? Eu digo assim porque um casinho ou outro, assim, de 10 em 10 anos, né, ou a Escola Naval, o IME, o ITA, bota uma aceleração variável, tá? Aqueles que quiserem estudar isso comigo,
nas lives se manifestem, tá? Porque meus alunos sempre se manifestam nas lives e a gente pode, né, agendar uma aula para isso. Então torne-se um membro do canal para que a gente possa, né, estar fazendo um material exclusivo, uma live exclusiva para você, ok? Bom, então nós já vimos algumas definições. Vamos ver como é que fica isso na prática, né? Lembrando que a cinemática escalar é aquilo que a gente já conhece. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Aí eu teria que medir aqui, gente. Eu teria que medir aqui, ó. Aqui seria o S0. O meu referencial agora está na trajetória, não é mais esse aqui, não. Ele ia estar na trajetória. Então ia ter um marco zero aqui, onde quer, pode ser antes, depois, aqui. Ia ter um marco zero na trajetória. Aí eu ia ter meu S0, meu S, o meu ΔS seria esse pedaço aqui, ó. Somente esse aqui não está, esse aqui não está. Então esse aqui seria o meu ΔS, que é bem diferente do módulo de ΔR, repararam? Então, ó, ΔS sobre ΔT é velocidade média, isso a gente já viu. Velocidade, agora é escalar, né? A gente tem que botar o sobrenome, tá? Aqui é velocidade instantânea vetorial. Aqui é velocidade instantânea escalar. A gente vai ver no próximo quadro, né? Então aqui é o meu ΔS, que é a variação de posição escalar. E aqui é a minha variação de posição vetorial ou vetor de deslocamento, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Próximo quadro. Repare o seguinte, vamos começar agora a mostrar as diferenças para vocês. Lembra que eu falei que para onde apontar o ΔR vai apontar o vetor velocidade média? Então agora eu desenhei aqui para vocês, ok? Se você não lembra, vamos voltar aqui ao quadro. Olha só, o vetor velocidade média, ó, para onde apontar o ΔR vai apontar o vetor velocidade média, tá? Então, repare que o corpo estava aqui, apareceu aqui. Não me interessa a trajetória. Então, o ΔR é daqui, de onde saiu, até onde chegou. Então, do ponto de partida ao ponto de chegada, tá ok? Então, o vetor velocidade tem mesma direção e sentido. Professor, mas por que ele é menor? Ele pode ser menor, igual ou maior. Eu apenas tinha que escolher um dos três, né? Para fins didáticos, aparecer melhor no desenho, eu botei menor. Porque o vetor velocidade média, vamos voltar aqui de novo, ele vai depender do ΔT, né? Se o ΔT for 1 segundo, então esse é igual a esse. Então vão ter o mesmo tamanho. Se for maior que 1, né, então esse cara é maior que esse. Se for menor que 1, então esse cara é menor que esse. É uma relação numérica, tá? Mas o que é importante é isso aqui. Para onde apontar um, aponta o outro. Mesma direção e sentido, tá? Então, tá aqui explicado. E repare que o vetor velocidade média, ele é secante. Secante quer dizer, corta a curva em 2 pontos, né? Ele é secante. Agora, vamos diminuir esse intervalo de tempo? Então, agora eu diminui o intervalo de tempo. Eu estou fazendo o meu ΔT tender a zero, tá? Repara que o meu vetor ΔR, ele vai diminuir. Vamos escrever aqui, só um minutinho. Vamos pegar uma canetinha. Ó, o vetor velocidade média, né? O vetor velocidade média, que é ΔR sobre ΔT, repara o seguinte, né? Eu estou diminuindo o tempo, o ΔR está diminuindo também, na mesma proporção, né? Olha que interessante. Então, eles diminuem também. Agora, o que é mais interessante aqui é a questão desse cara aqui, ele ser secante, deixa eu ver se eu escrevi aqui, não, ele ser secante, né? Ó, o velocidade média é secante, e à medida que o meu ΔT for tendendo a zero, o meu vetor velocidade média vai tender ao meu vetor
velocidade instantânea. Instantânea. O ΔT está tendendo a zero, então quer dizer, eu estou caminhando para um instante. Então, aquilo que é secante vai tender também para aquilo que é tangente. Olha que legal, tá? Olha que legal. Então, repare que o meu vetor velocidade média aqui, ó, que ainda é o média, porque ainda tem um intervalo de tempo, né? Ele está quase, vou escrever aqui, ó, quase tangente, quase. Ainda está secante, né? Ainda está secante, está quase tangente. Então, à medida que eu vou diminuindo o meu intervalo, que eu for tendendo para um instante, aí ele vai ficar definitivamente tangente à trajetória. Tangente à trajetória. Então, coisa muito importante, muito. Deixa eu pegar aqui até um marcador, porque é muito importante você lembrar isso que eu estou falando aqui, ó. O vetor velocidade, vou fazer assim, ó, bem aleatório para você ver. Nossa, mas ficou tão feio no quadro. Sim, para chamar atenção. Então, o vetor velocidade instantânea, ele é tangente à trajetória. Tá aqui um exemplo, ó. Olha aqui um exemplo, ó. Tá aqui. No instante T2, repara que eu peguei um instante T2. Professor, como é que você sabe que ele aponta, né, aqui para baixo? Ué, por causa do sentido da trajetória. Olha o sentido da trajetória aqui, ó. Então, o sentido da trajetória, ele vai me dizer para onde aponta, né, o meu vetor velocidade instantânea. Professor, como é que você sabe que esse aqui é um instantâneo e não é média? Ué, primeiro porque é tangente. Olha aqui a reta tangente nesse ponto. Segundo que está aqui, no instante T2. Se é no instante T2, ele não é num intervalo de tempo. Tá? Intervalo de tempo, ΔT, é velocidade média, que é secante. Ó. ΔR vai acontecer no intervalo de tempo. Esse aqui é neste instante aqui, T2. Então, ele é velocidade instantânea, tangente à trajetória. Gente, são informações que valem ouro, tá? São nossos trunfos. Vamos guardar todas essas informações. Velocidade média secante, aponta para onde aponta o ΔR. Velocidade instantânea tangente, né, e vai apontar no sentido da trajetória e tangente à curva, né? Bom, aqui uma observação importantíssima. Gente, se eu fosse perguntar a vocês quando é que o módulo de ΔR, que nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó, deixa eu mudar só de cor para ficar de acordo. Aqui, ó, aqui seria o meu ΔS, né? Porque aqui eu estaria com o meu S0 e aqui eu estaria com o meu S. Então, esse espaço percorrido aqui, ó, seria o meu ΔS, tá? Que é diferente do módulo de ΔR. É diferente do módulo de ΔR. Olha aqui o módulo de ΔR. O módulo de ΔR é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o módulo de ΔR. É diferente, gente, tá? Quando é que este módulo, eu inclusive vou apagar, ficou muito feio, Então, quando é que este módulo aqui ficaria igual ao meu ΔS, que é o que eu marquei aqui para vocês, ó. Quando é que isso ficaria igual? Ó, não é difícil você chegar a essa resposta. Quando a trajetória for retilínea, né, aí essa curva vai igualar-se, a esta reta do ΔR. Então, nós não vamos ter, olha só, quando a trajetória for retilínea, por isso o R aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Por isso que nós lá não trabalhávamos com vetores, nós trabalhávamos só com as grandezas
que a gente dizia para vocês que elas eram escalares, quando na verdade elas são vetoriais, né? Mas nós tratávamos assim. Por que nós tratávamos assim? Muito fácil, porque nas trajetórias retilíneas, o módulo de ΔR, coincide com o ΔS. Então, para que eu vou falar em ΔR se eu posso trabalhar só com ΔS? Então, eu trabalho só com ΔS. É muito coerente, né? Muito coerente. Então, por isso que a gente começa com essa forma escalar para ficar mais fácil, ok? Então, entenderam? Olha só, se a trajetória for retilínea, eu boto o meu sistema de referência aqui, ó. Boto o meu sistema de referência. Deixa eu mudar a cor. Olha aqui, ó. Então, eu vou, no meu instante T0, o corpo está aqui. No meu instante T, o corpo está aqui. Então, ó, tá vindo para cá, ó. Então, aqui é o meu S0, aqui é o meu S. Então, isso aqui é o meu ΔS. Tá aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar a cor de novo. Ó, eu agora vou pegar o meu ΔR. Deixa eu só apagar que saiu tortinho aqui. O meu ΔR, ó, que vai do ponto de partida, ó, olha aqui, ó, do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, ó, aqui é o meu ΔR. Então, esse cara aqui é o meu ΔR. Esse é o meu R, esse é o meu R0. Agora, repare que o módulo de ΔR é esse pedaço aqui também, ó. Então, numa trajetória reta, ou seja, numa trajetória retilínea, né, o módulo de ΔR coincide com ΔS. Então, por essa razão, é que a gente não falou em vetores quando estudou a MRU, MRUV, MCU, MCUV, queda livre, lançamento vertical para cima, para baixo. Já no lançamento oblíquo e no horizontal, aí a gente tem que falar de vetores. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso laser e vamos ver agora o próximo quadro. Estamos agora relembrando o MCU que nós estudamos. MCU, a velocidade escalar, ela é constante. Mas olha só, se eu falasse assim, no MCU a velocidade é constante. Errado. Porque a velocidade é um vetor. Eu tenho que falar escalar. Ou o módulo do vetor velocidade é constante. Como é que eu poderia escrever isso? Olha aqui. Ó, o módulo, deixa eu ver se eu já escrevi. Não. Então, eu poderia escrever assim, ó, o módulo do meu vetor velocidade V1 é igual ao módulo do meu vetor velocidade V2, que é igual a V. Pronto. Agora, falar, o vetor a velocidade é constante. Não, porque a velocidade ela é vetorial. Então, mesmo no MCU, ela é o quê? Variável. Ela é variável. Que isso, professor? Nunca ouvi dizer isso. Pois é, né? Primeira vez. Que bom que tem a primeira vez. Repare que essa velocidade aqui, ela tem essa direção, ó. Essa velocidade aqui, ela tem essa direção, tá? E essa velocidade aqui, ó, embora tenha o mesmo módulo, né? Ela tem essa direção aqui, ó. Então, um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Basta variar um deles para esse vetor ser diferente. Então, por isso é que eu chamei esse vetor de V1, que está aqui, ó, botei para o lado, e esse vetor de V2. Muito embora eles tenham o mesmo módulo, mas são vetores diferentes. Tanto que eu tenho aqui quem? Olha aqui quem eu tenho. ΔV. E se eu tenho ΔV, se aqui é um tempo, né? Tempo T1. Aqui é outro tempo T2. Eu tenho ΔT. ΔV, ΔT, eu tenho aceleração. Ué, eu sempre aprendi, professor, que no MCU a velocidade era constante.
Então eu achava que não tinha aceleração. Duas coisas erradas. A velocidade não é constante e tem aceleração. Mas como assim, professor? Por favor, me explica. Te explico, calma. Repara que mesmo com o módulo sendo o mesmo, V e V, né, o que é até importante para a gente, olha só, esse tamanho aqui mede V, esse tamanho aqui mede V. Então, eu posso dizer aqui que o meu módulo de ΔV é a diagonal do quadrado. Ó. É a diagonal do quadrado. Então, é o quê? Lado raiz de 2. Olha que interessante. Então, eu tenho um ΔV. Eu tenho um ΔT. Então, na hora de calcular aqui, ó, eu tenho que a minha aceleração, né, vai ser, olha só, não botei nem a setinha, tá? Vou botar a setinha, vou botar o módulo. O módulo da minha aceleração vai ser o módulo do meu ΔV sobre o módulo do meu sobre o ΔT. E eu já sei que o módulo de ΔV vai ser o quê? V raiz de 2 ali no meu problema, né? E aí ele vai me informar o ΔT, que eu vou substituir aqui. Eu vou botar o V aqui, o ΔT aqui, e eu vou ter uma aceleração. Agora, o que é importante, a aceleração, eu sei que nessa hora o aluno fica, né? Professor, qual é a unidade? Metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, aceleração. Professor, nunca ia imaginar que ia ter aceleração no MCU. Tem. Tem. A velocidade não varia em módulo, ela é constante em módulo, mas vetorialmente a velocidade varia e por isso eu tenho a aceleração. E repare o seguinte, como isso aqui é um quadrado, né? Isso aqui mede V também, ó, mede V também, né? Então tudo mede V, isso aqui é diagonal, esse ângulo aqui, ó, é 45 graus, tá? Então, a minha aceleração, ela vai formar aqui, ó, um ângulo de 45 graus também, a minha aceleração, tá? Seria a minha aceleração média entre esses dois aqui, né? 45 graus. E a gente está reparando uma coisa interessante, né? Essa aceleração, ela aponta para o centro. Então, essa aceleração, ela vai ser chamada de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, tá? Repara que nós estudamos, falamos até no movimento circular uniforme que ela existia, a aceleração centrípeta. Né? E agora a gente está mostrando por que e onde que ela existe. Ela é responsável, vamos marcar aqui em amarelo também, vamos marcar aqui, só um minutinho para a gente pegar o nosso marcador. Olha aqui, ó. Ela é responsável por mudar a variação do vetor velocidade instantânea. Então, ela só muda a variação, e comi uma palavra, variação da direção. Deixa eu colocar essa palavra aqui, ó, colocar até com outra cor. Variação da direção. Tá? Variação da direção. Isso é muito importante, tá? Do vetor velocidade instantânea. Então, o vetor está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, a velocidade está mudando a direção. Por que que ele muda a direção? Porque tem uma aceleração centrípeta. Legal? Agora, o que é importante você saber? Professor, o vetor, ele muda a direção, mas o módulo é o mesmo. Então, só tem centrípeta. Professor, ele muda a direção, ele está aumentando, a velocidade está aumentando em cá. Aquela era 10 metros por segundo, 12, aqui 14. Então, está mudando a direção? Tem centrípeta. Está mudando o módulo? Tem aceleração tangencial. Isso é outro assunto, tá? Já é um aprofundamento que seria aí a cinemática vetorial no estudo do MCUV. Quem quiser, pede na live que eu faço esse vídeo para você. Bom, então nós estamos dizendo que no MCU tem aceleração e ela é somente centrípeta.
centrípeta, porque ela é responsável por variar a direção do vetor velocidade. Tá ok? Legal. Se tem aceleração centrípeta, multiplicado pela massa, tá? Eu tenho a força centrípeta. Força centrípeta. Olha que legal. Estudamos no vídeo passado. Força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Legal? Então, gente, aqui já até acabou o espaço, né? Mas olha só. Onde qualquer movimento que tiver curva, tem curva. Não precisa ser circunferência, não. Né? Vou desenhar aqui no amarelo. Ó. Pode ser uma trajetória assim, ó, como o do autódromo, né? Mas qualquer curva eu posso garantir. Se tem curva, tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem força centrípeta. Tá ok? Então, ó, grava isso aqui, ó. Se tem curva, qualquer que seja. O copo está em linha reta, não tem aceleração centrípeta. É zero, porque não tem curva. Qualquer curvinha, né? Joguei o copo do tampo da mesa, ele vai fazer uma curva. Tem aceleração centrípeta ali. Tá? Então, tem curva, a velocidade está mudando de direção, tem aceleração centrípeta. Muito importante. Grava isso. Quanta informação, né, nesse quadro. Eu sei que é um assunto um pouco abstrato, mas você tem que saber. Para você entender isso aqui, por exemplo. Nós já falamos até lá em MCU, tá? Mas agora você vai entender com mais propriedade. Né? Órbita geoestacionária. Repare que esse satélite aqui, ó, esse satélite, ele não pode sair de cima dessa região aqui da Terra. Ó. Ele não pode sair de cima dessa região. Se ele, por acaso, né, chegar aqui para o lado e pegar a região vizinha aqui, ó, ele vai estar no espaço aéreo que não é o dessa região aqui, que ele tem licença para investigar, né? Minerais, gado, enfim, queimadas, transmitir, né? Se for de telecomunicações. Então, esse satélite aqui, ele só tem permissão para essa região. Com certeza foi alguém aqui, ó, dessa região que fez como é que se diz, uma parceria com alguém dessa aqui, com alguém dessa aqui, e aí, ó, com alguém dessa aqui, e aí eles, né, botaram o satélite em órbita para monitorar aquela região. Então, quer dizer, se a Terra gira, ó, tá aqui, ó, a Terra gira, o satélite tem que girar igualzinho à Terra. Então, o ômega do satélite tem que ser igual ao ômega da Terra. A velocidade angular do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra. Lá nos vídeos de MCU do canal, nós já vimos que a velocidade angular da Terra, seria, olha só, a Terra ela varre um ângulo de 2π radianos, em 24 horas. Então seria igual a, simplifica o 2 com 24, a π sobre 12 radianos por hora. Isso nós vimos lá nos vídeos de MCU. Vai lá no canal do vídeo de MCU. Professor, a velocidade angular da Terra, ela vai mudar? Claro que não muda, né, gente? Que se mudasse, você ia aumentar o tempo do dia e ia diminuir o tempo do dia. Então, o tempo ia ser variável. Então, ela não muda, né? Então, isso aqui a gente calculou lá e isso aqui é fixo. Tá legal? Então, o ômega do satélite vai ter que ser o mesmo, né? Vai ter que ser π sobre 12 radianos por hora. Porque ele não pode sair. Então, é como se aqui, ó, a Terra está aqui, a caneta está aqui. Aí a Terra gira, a caneta tem que girar igualzinho, tá? Quer dizer, se a Terra gira e a caneta não gira, eu já fui para o espaço do outro país e aí, ó, míssil detona o satélite porque ele é considerado espião, ok?
Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar o laser aqui, porque tem muita continha. Então, essa força de atração entre o satélite e a Terra, ela aponta para o centro, sempre vai apontar para o centro. Essa órbita aqui, ó, MCU, movimento circular. Então, órbita circular. Então, essa força ela é centrípeta. E essa força, tá, nós estudamos também na parte de gravitação universal, que também está lá no canal, tá? É considerada aí a lei da gravitação universal, atração entre matérias. Ó, Gzão, que não é gravidade, é uma constante. Massa da Terra, massa do satélite dividido pela distância ao quadrado. Essa distância eu chamei de raio. Não é o raio da Terra, é o raio da órbita. Raio da órbita. Então, Gzão, massa da Terra, massa do satélite, raio da órbita. E aqui a mesma coisa. Massa do satélite, velocidade do satélite, que está aqui, ó, velocidade do satélite, e o raio da órbita. Cortei um raio daqui com esse, cortei uma massa daqui com essa, eu descobri a velocidade linear, a velocidade escalar do satélite. Olha que barato. Então, eu que já sabia, vou pegar a canetinha de novo, eu que já sabia a velocidade angular do satélite, que está lá na direita, é o π sobre 12 radianos por hora. Agora eu sei a velocidade, né, tangencial instantânea, né, é o módulo da velocidade vetorial instantânea. Né? Ela vai poder ser calculada por raiz quadrada de G, mzão, sobre R, que não é raio da órbita, não é raio da Terra, é raio da órbita, tá? Vamos até diferenciar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, esse aqui seria o raio da Terra, RT. Isso aqui é o raio da órbita. Vamos ver se dá para escrever aqui, eu acho que dá. Raio da órbita, tá ok? Então, aprendi a calcular a velocidade do satélite, que é Gzão, mzão, sobre o raio da órbita. Aprendi, revi, porque está lá no canal, estudem lá nos vídeos anteriores, a velocidade angular do satélite, que tem que obedecer, né, que ele está numa situação de uma órbita geoestacionária. Professor, isso aqui embaixo. Bom, os alunos sempre perguntam, eu falei lá na força centrípeta, quando usar o mv ao quadrado sobre r e usar o m ômega ao quadrado, Então, olha aqui, ó, vezes r. Então, aqui eu usei mv ao quadrado sobre r porque eu queria calcular a velocidade do satélite. Está aqui. Tá? Agora, eu posso, de repente, né, querer calcular o período do satélite. Então, eu vou usar m ômega ao quadrado vezes r. Professor, período também está lá em MCU, é o tempo para completar uma volta, é o período. Nessa brincadeira de calcular o período, de calcular o tempo para completar uma volta, olha lá, a força é centrípeta e é igual à lei da gravitação universal, corta m com m, o ômega é 2π sobre o período, está lá em MCU, tá? Então a gente substitui, vai ficar 4π2 sobre t ao quadrado, ó, porque o ômega está ao quadrado, tá? Então tá aqui, ó, ao quadrado. O r que está aqui, eu já passei para cá, ficou r ao cubo, tá? Então, olha, presta atenção, hein? Olha aqui, ó, o r que está aqui eu passei para cá, r ao cubo. O m, massa do satélite, eu cortei. Ômega ao quadrado eu substituí, tá aqui, ó. Ômega ao quadrado eu substituí. E o Gm que estava aqui continuou aqui. Agora eu vou passar esse T2 para cá e o Gm para cá. Vou trocar de lugar. Então ficou quadrado do período dividido pelo cubo do raio da órbita é igual a 4π2 sobre Gm.
4 é constante, π é constante, gzão é constante, chamado constante da gravitação universal, e a massa da Terra é constante. Então, essa conta aqui vai dar uma constante. Gente, troca a Terra pelo Sol. Troca o satélite pelo planeta. Então, tem o planeta 1, planeta 2, 3, 4, 5, 6. Então, o quadrado do período de cada planeta dividido pelo cubo do raio da órbita de cada planeta vai ser uma constante. Terceira lei de Kepler, que também está lá no canal. Tá ok? Então, queridos, você vai dizer para mim assim, professor, mas os planetas não fazem órbitas circulares, eles fazem órbitas elípticas. Mas você vai ver também lá no canal que essas órbitas podem ser aproximadas para circulares e nós usarmos o raio desse círculo, que, embora a trajetória não seja circular, nós podemos transformar essa elipse numa circunferência cujo raio médio vai ser a média aritmética dos semi-eixos da elipse. Tá? Então, esse foi um truque usado por Isaac Newton, muito bem usado. Aliás, tudo que a gente está estudando agora, né, a força centrípeta que foi anterior, cinemática, tudo de Isaac Newton. Né? Então, leis de Kepler. Olha só quanta informação a cinemática vetorial ela pode nos trazer. Tá? Professor, por que o satélite não cai? A Terra não atrai o satélite? Não tem uma força puxando ele para cá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar? Olha aqui, ó. Toda força que for centrípeta não realiza trabalho. Não entendi, professor. Gente, força centrípeta, ela tem a mesma propriedade da aceleração centrípeta. Ela só muda a direção da velocidade. Então, se ela aumentasse V, esse satélite ele ia fazer assim, ó, ia aumentar e ó, ia embora, daqui a pouquinho ele ia estar passando por aqui, ia embora, ó, ele ia embora. Porque a velocidade está aumentando, daqui a pouquinho ele foi embora, se desprendeu da Terra. Se a velocidade diminui, o satélite ele ia fazer isso aqui, ó, começar a diminuir o raio da órbita, diminuir e ia cair na Terra. Mas como a velocidade não muda em módulo, ela é constante e a força é centrípeta, ela não realiza trabalho. Lembra que se o trabalho for, ó, tá lá no canal também, trabalho. Se o trabalho for motor, ele aumenta o módulo da velocidade. Se o trabalho for resistente, ele diminui o módulo da velocidade. E se o trabalho for nulo, ele não altera o módulo da velocidade. Então, por isso é que a força centrípeta não altera o módulo da velocidade. Porque a gente vai ver lá em trabalho que toda força perpendicular ao deslocamento, ela não altera o módulo da velocidade. Gente, o deslocamento está aqui, para onde aponta a velocidade. E a força centrípeta está para cá. Então, repare vocês que essa força centrípeta ela é perpendicular ao deslocamento. Então, não realiza trabalho. Então, ela só é responsável por mudar a direção do vetor velocidade. Só muda a direção do vetor velocidade. Então, ela não aumenta o vetor velocidade, nem diminui o vetor velocidade. Então, ela não vai ser responsável por expulsar o satélite da Terra, puxar o satélite para a Terra para que ele caia na Terra. Não, ela vai manter o satélite em órbita, mudando apenas a direção do vetor velocidade. Show, né? Como é que a gente, aprendendo, né, cinemática vetorial, a gente aprende muito, assim, liga muitos pontos na física, né? Muitos pontos. Bom, no próximo slide, ó, importante para você ver como é que é. Estou fazendo 2 exercícios com vocês interessantes. Olha só. Eu tenho aqui, ó, uma trajetória curva e uma trajetória reta.
Aí eu coloquei aqui o que a gente já estudou. Eu quero a velocidade média escalar ACB, ou seja, vindo por aqui. Eu quero a velocidade média escalar AB, vindo por aqui. Tá? Eu quero o módulo do vetor velocidade média, né, ACB, e o módulo do vetor velocidade média AB. Então, ACB é por aqui, AB é por aqui. Bom, essas duas aqui nós já estudamos, né? Também, é o que eu já falei, está lá no MRU, MRV, está no velocidade média. Da delta S aqui, ó, é uma semicircunferência. Circunferência é 2πr, dividido por 2 dá πr. Ah, beleza. O raio, ele diz que é 1 sobre π. 1 sobre π. E o ΔT, ó, são duas partículas, uma vem para cá, outra vem para cá. As duas vão chegar aqui em 1 segundo. 1 segundo. Tá? Então são duas partículas, tá ok? Bom, então repare o seguinte. A velocidade média escalar de ACB, então eu vou calcular esse ΔS, que é 2πr sobre 2, que dá πr. Então, πr, o raio é 1 sobre π, ó. Foi dado aqui, ó, 1 sobre π, ó. 1 sobre π. Então, cortou, deu 1 metro por segundo. Pô, molinho, professor. É. Velocidade média escalar AB, AB é aqui, ó. É o diâmetro. Ó, o ΔS é o diâmetro, 2 vezes o raio. Poxa, 2 vezes 1 sobre π é 2 sobre π. Então tá aqui, ó. 2 sobre π dividido pelo tempo, que é 1 segundo, então 2 sobre π metros por segundo. Bom, isso aqui já era esperado, né? Porque esse cara aqui, ó, na velocidade média escalar, ele anda mais do que esse cara aqui. Era esperado. O ΔS aqui é maior que o ΔS aqui. Agora vamos para vetorial? Olha aqui, ó, velocidade média vetorial. Então eu tenho que pegar o ΔR. Onde ele estava? Aqui. Onde ele chegou? Aqui. Então o ΔR vai ser o mesmo tanto para a reta como para a curva, porque ele estava aqui e apareceu aqui. Lembra que eu falei lá no início, eu falei para vocês que só me importa, ó, onde ele estava e onde ele apareceu. Não me importa a trajetória. Eu falei para vocês aqui no início, tá? Então, se não me importa a trajetória, o ΔR vai ser o mesmo tanto para cá quanto para cá. E quanto mede o módulo de ΔR? O diâmetro. Então vai ser o quê? 2R. Então vai ser 2 sobre π. Sobre 1, 2 sobre π sobre 1. Ó. Então a velocidade média, tanto para ACB quanto para AB, vai ser 2 sobre π sobre 1. 2 sobre π sobre 1. Então vai dar 2 sobre π metros por segundo. Aí o aluno já gosta logo de generalizar. Ah, então saquei. Então essas três aqui vão ser sempre iguais. Claro que não, gente. Claro que não. Calma aí. Devagar aí. Olha aqui, ó. Coloquei uma outra situação. O corpo saiu daqui, fez uma volta e chegou até aqui. Voltou ao ponto inicial. Então, olha, o vetor posição inicial é igual ao vetor posição final. São iguais. Ele saiu daqui e chegou aqui. Então, o meu ΔR não é um menos o outro? Ué, se eles são iguais, vai dar 0. Então, a minha velocidade média, o meu vetor velocidade média, vai dar 0. É, mas como assim, professor? Ele não andou isso aqui e parou aqui? Sim. Mas lembra que eu falei que o vetor velocidade média depende de ΔR. ΔR depende de onde estava e onde chegou. É como se você, ó, olhei, você tá aí. Fechei o olho, abri, você tá aí. Qual a impressão que eu tenho? Que você não saiu do lugar. Não importa para mim que você deu uma volta. Eu fechei o olho, olhei de novo, você está no mesmo lugar. Qual foi o ΔR? 0. 0. Então, o módulo do vetor velocidade média é 0. Agora, aquilo que a gente já estava acostumado a calcular, continua valendo. O velocidade média escalar é o ΔS, que foi uma volta completa, 2πr, dividido por ΔT.
Aí você diz, professor, isso aí que eu ia fazer. Delta S, que é 2πr sobre delta T. Esse é o velocidade média escalar. O velocidade média vetorial está ligado a delta R. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Bom, gente, acabou. Tinha tanta coisa para falar mais, mas em outra oportunidade nós vamos dar prosseguimento, tá? Eu agora vou continuar com outros assuntos, né? Porque a gente tem que fechar todo esse conteúdo de física. E para a gente fechar todo o conteúdo de física, tá faltando ondas e acústica. Então eu vou começar a gravar ondas e acústica e aí toda a física vai estar no canal. Claro que esses aprofundamentos, né, eu vou fazer com esses alunos que valem ouro, aqueles que estão assistindo as lives, que se tornaram membros do canal, né, que estão lá na plataforma, se inscreveram na plataforma, né, que eu fiquei de divulgar ainda para vocês, mas a princípio vai ser o www.rtkconcursos.com.br, tá ok? Então, mas eu vou confirmar. Então não deixe, não esqueça o like, nós estamos tendo muitas visualizações, poucos likes e poucos comentários. Deixe o seu comentário, se você gostou, aplaude, diz lá que a aula foi boa. Se não gostou, também coloca para a gente poder melhorar onde, né, você acha que a gente deve melhorar. Se onde você acha que a gente deve melhorar vai melhorar para todo mundo, óbvio que nós vamos acatar a sua sugestão. Mas se onde você acha que deve melhorar vai ser bom só para você, tipo, já tive aluno falando assim, professor, faz aula menorzinha, 2 minutos, 3 minutos. Não vou enganar, gente, eu estou aqui para ensinar. É muito bom ensinar e muito bom ter aluno que gosta de aprender. Então, professor Rezende, um mini coraçãozinho para vocês e fui!